O Lula, o problema, quando ele saiu da prisão, ele ficou. Às vezes o pessoal fala Lula leão sem dentes, né? Ficou livre. Quem falou foi o expressionauta, ficou solto, mas não ficou livre, né? Lula leão sem dentes. Ele não está com aquela sede, né, de pegar as coisas, né, aquela boa agressividade, né, que tem que ter, né? Uma coisa, ele talvez está sendo, como é que é, chantageado por causa da família dele, mas aí tem uma coisa que o Lula já fez esse erro antes e que, de novo, acho que ele continua fazendo, né? Não é só ele, é uma maneira de pensar no Brasil meio que atual, porque não era assim na década de 60, 70. Tá? É o negócio de não usar os outros países, o estrangeiro, não usar o exílio, a possibilidade de sair do país, ou de ir para uma embaixada, coisas assim, né? Olha, nos outros países, de um modo geral, ninguém tem problema, faz parte da política você utilizar os países vizinhos, os países estrangeiros, para você se recuar e daí voltar ou continuar fazendo a política de longe, ou então você tem... Olha, isso aí foi assim na década de 60, 70, o Brasil, quando estava o pessoal exilado, não é? O pessoal continuou agindo a partir do México, né? Quantas pessoas foram para o México? Outros, meu pai mesmo foi para o México. Outros foram para a Argélia, como a Arras. Meu pai depois foi para a Argélia, porque a Arras estava lá, por exemplo, né? Pois é. Outros foram para a França, Alemanha, né? O Poerner escolheu o Poder Jovem, estava na Alemanha, muitos estavam na Alemanha também, aproveitando as coisas no exterior, como o Brizola, foi para fora também, para poder agir melhor, claro, não ser pego ou não morrer, ou não ir para a prisão, dentro do país. Mas depois, agora, nessa fase agora, né, do golpe agora, né, parece que tem uma vergonha de ir para o exterior, ou de usar embaixada, ou de estar ligado a outros países. Isso é uma coisa tão absurda, porque seria tão mais lógico, por exemplo, que o Lula, por exemplo, o filho dele está sendo... Ele mesmo deveria ter ido para a embaixada, isso a gente discutiu no Duplo Expresso 1000 vezes, né? Poderia ter ido para o exterior e continuado num país amigo, por exemplo, que agora a Argentina, né? E continuado a fazer coisas, né, a partir de fora. Por exemplo, a família dele, por exemplo, pode mandar para a Argentina, que hoje a Argentina está no bom lado, pelo menos, né? Parece que está no bom lado, né? Argentina, enquanto ele continua atuando, entendeu? Parece que houve uma coisa assim, como se fosse uma vergonha utilizar os outros países, utilizar a diplomacia internacional, quer dizer, as embaixadas. Isso é um absurdo tão grande, porque durante séculos na política se usa a embaixada, né? Você vê que na Revolução Russa, antes tinha gente que estava na Suíça, outro que estava na Alemanha, eles, né, circulavam, né? O Marx teve na Bélgica há muito tempo, né? Depois na Inglaterra. Quer dizer, faz parte isso. Os italianos não têm esse problema. Os italianos consideram os italianos do mundo como italianos do mundo. Eles até elegem deputados de fora, não tem nenhum problema, a pessoa vai e volta, dependendo do momento, né, político. Né? Qual foi o país agora? Tem um país da América Latina que o cara mandou os filhos para a Bélgica. Agora eu estava escutando a rádio francesa. O Rafael Corrêa foi para a Bélgica. Pois é, mas tem um que mandou agora a família para a Bélgica. Ele continua no país dele. Eu estava agora escutando isso na rádio francesa antes, né? Por exemplo, você vê outros países utilizam isso, entendeu? Na América Central, um vai para outro país que a coisa está mais estável, e quando a coisa está melhor, volta ou age de longe. Por que o Lula, o grupo Volta do Lula, o PT, por que essa vergonha de utilizar... parece que... É claro que a direita, a extrema-direita, ia atacar, que está indo para o exterior, mas o que importa o ataque da direita ou da Globo? Por que essa vergonha de utilizar um dos recursos que fazem parte da política, que é utilizar a coisa exterior? Olha, lembrando, por exemplo, no Irã, os iranianos, quando tinha o Shah, né, no poder, eles estavam aqui em Paris, na França, a maioria desses que depois fizeram a Revolução Iraniana e voltaram para o poder lá. Mas não é só isso, não. São vários, centenas. Isso é uma coisa muito normal, entendeu? Utilizar os outros países. Por que será que assim como essa possibilidade de usar os países em torno, os outros países... Parece que não existe para ele. E olha que o Lula é o cara que seria mais bem recebido no exterior, porque ele teve tantos e tantos aliados, né? Tanta simpatia por ele, né? Em tantos países, pelo menos tantos grupos, né? Alguns não estão mais no poder, mas tantos, né? Ele não usou isso, continua não usando. Por que? Tem algo aí a dizer aí, Felipe Quintas? Por que será?
Eu penso que é porque, desde o início, o PT prefere fazer a política da moral, ou seja, se vitimizar para atrair simpatia. Isso é uma estratégia que o PT sempre usou. Não estou aqui para condenar ou para elogiar isso, é uma constatação objetiva. Então, o PT, historicamente, o partido dos sofredores, né? Das pessoas que foram perseguidas pela ditadura, do operário contra o sistema. E é claro que isso daí para o identitarismo é um pulo só. Né? Então, o PT ele sempre teve essa questão, que está baseado também num certo catolicismo original do PT, de que a vítima tem sempre razão. Né? E quando uma liderança política procura outro país para se proteger e para armar melhor uma estratégia de reação, ela sai esse estadista, essa liderança sai da posição de vítima e entra na posição da política propriamente dito. Ele mergulha de cabeça na disputa do poder e se coloca como um ator, assim como o outro. Então não tem vítima e não tem vítima, não tem Marte, não tem carrasco. Tem atores disputando o poder e fazendo a política como ela é. O PT, desde o início, ele passa uma rejeição da política como ela é e tem uma concepção idealista e martirizada da política. Então, para a estratégia política do Lula, para a imagem do Lula, o Lula sofredor a imagem que o Lula quer construir de si é a do Lula vítima, a do Lula sofredor, a do Lula que foi punido pela Casa Grande porque fez o pobre viajar de avião. É essa a estratégia, essa a construção simbólica do Lula e do PT. Eles poderiam romper com isso? Poderiam, mas isso significaria romper com a identidade do partido. E o PT quer, de todo modo, preservar a identidade do partido. É um erro achar que o PT desfigurou a sua identidade. Muito pelo contrário, o PT sempre zelou muito pela sua identidade. O PT preferiu perder o poder do que comprometer a sua identidade de partido contra o sistema, de partido contra o poder. O PT não foi um partido formado para disputar o poder. O PT foi um partido formado para se opor ao poder. E se o Lula entra na disputa pelo poder tal como ele é, ele romperia com essa imagem e ele passaria a ser mais um ator político como qualquer outro.